trabalhar com serviços digitais no governo é muito menos trabalhar com tecnologia e muito mais trabalhar com pessoas. E aqui eu estou pensando em duas dimensões. Uma primeira são os próprios cidadãos. Então, serviços digitais bem desenhados são aqueles que conseguem colocar a experiência e as necessidades do cidadão no centro desse processo de transformação digital. Isso significa muitas coisas, mas significa usar uma linguagem simples e compreensível, significa pensar em uma lógica de quem não está dentro do governo e não conhece as estruturas organizacionais, mas está de fora, significa também poder simplificar os processos que dão sustentação a esses serviços que a gente está transformando. E para fazer isso, eu acho que não é só suficiente incluir a perspectiva do cidadão, mas é necessário usar metodologias de cocriação com cidadãos para poder, de fato, incluir a população nos nossos projetos em algumas etapas-chave. E aqui eu acho que, para deixar uma perspectiva otimista para municípios pequenos e que talvez tenham poucos recursos, é que fazer isso não precisa ser algo caro ou complicado. Então, em São Paulo, a gente usou soluções muito simples para incluir cidadãos em etapas chaves dos nossos projetos, e às vezes você consulta poucos cidadãos e já consegue captar muitos erros que, se só servidores que estão super imersos na realidade da prefeitura tivessem tomando todas as decisões, não teriam conseguido antecipar essas questões antes de envolver, de fato, os cidadãos que vão ser os que vão usar esses serviços no final das contas. E isso me leva à segunda dimensão que eu mencionava em relação a trabalhar com pessoas, que são os próprios servidores públicos da ponta, efetivamente responsáveis pela prestação de serviços. O que eu quero dizer é que, para conseguir desenhar serviços a partir da experiência do cidadão, com a participação do cidadão, a gente vai precisar necessariamente mexer em rotinas de trabalho de muita gente na prefeitura. Então, a gente vai precisar colocar diferentes secretarias para conversar e simplificar processos que estão repetidos, divididos na prefeitura como um todo. A gente vai precisar fazer uma reengenharia dos processos, da tramitação, das etapas, diferentes partes desses processos. E isso vai mudar a forma como as pessoas estão trabalhando. E aqui a gente entra, então, em uma gama de desafios relacionados ao que a gente chama de gestão da mudança e de como implementar esses tipos de projetos engajando os servidores. E aqui é a minha recomendação muito simples e prática, especialmente olhando para as equipes de digitalização de serviços, que normalmente são equipes compostas por pessoas mais jovens e que estão em secretarias mais centralizadas, então, ou secretarias de gestão, secretarias de inovação, de planejamento, é que essas equipes precisam ter muita humildade e empatia para liderar esses processos. E acho que isso é chave se a gente, de fato, quer fazer processos de escuta verdadeiros, tanto com os servidores quanto com os cidadãos que usam os serviços. Uma segunda reflexão, diferente dessa primeira e talvez mais diretamente ligada ao tema dessa série, é o papel dos dados nessa história. Então, qual que é a relação entre dados e serviços digitais? E a visão que eu queria compartilhar aqui é a ideia de que dados e serviços digitais fazem parte de um mesmo ciclo que se retroalimenta. No sentido de que, primeiro, a gente precisa de dados para conseguir fazer um bom processo de redesenho dos serviços que a gente quer transformar do presencial para o digital. Mas, a partir do momento que a gente tem algum serviço digital no ar, a gente passa a contar com uma série de informações e de dados que nos permite melhorar cada vez mais a prestação de serviços. Então, a gente consegue mais facilmente saber quantos pedidos estão entrando, em quais regiões da cidade, quanto tempo a prefeitura demora para responder, em quais etapas, onde estão os gargalos. Acho que é uma porta que se abre para trabalhar, de fato, com evidências para desenhar serviços melhores. E a implicação prática disso, então, é que esses projetos de digitalização de serviços precisam ter uma lógica muito iterativa, né, de melhorias constantes, né? Então, a partir do momento que a gente sobe um primeiro serviço no ar, a gente pega os dados e continua fazendo ciclos de aperfeiçoamento. E aí, nesses ciclos, né, de melhorias de serviços, eu queria acrescentar uma ideia que talvez esteja muito mais numa linha de visão de futuros possíveis, porque acho que não é uma coisa que a gente está necessariamente já conseguindo fazer nas prefeituras, mas que eu acho que é importante estar no debate dos potenciais, né, de serviços digitais usando dados, que é a ideia de conseguir
inverter uma lógica mais reativa de prestação de serviços para uma lógica em que a prefeitura usa os dados para antecipar as necessidades do cidadão. Então, um exemplo disso seria, em São Paulo, um dos serviços que a gente tem mais solicitados é o cartão de estacionamento do idoso, que é um cartão que você precisa pedir caso você seja um idoso e queira usar aquelas vagas que ficam demarcadas com o idoso na rua. E aí, hoje, então, cada cidadão precisa bater na nossa porta, mesmo que agora é uma porta digital, depois desse nosso trabalho, e fazer o seu pedido ativamente, né? Mas imagina só por um minuto o potencial da gente conseguir usar os dados, se antecipar e enviar para o cidadão, uma semana antes do aniversário de 60 anos dele, uma cartinha com o cartão de estacionamento já pronto e impresso, assim. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho o potencial desse tipo de inversão incrível, até de um ponto de vista de ressignificar essa relação de confiança entre governo e sociedade, e também de poder ampliar o acesso aos serviços públicos, porque você pode atingir todo mundo que é elegível a um programa, a um serviço, a um direito, sem depender que aquele cidadão ativamente conheça os nossos canais, tenha tempo para preencher um formulário e entre em contato com a prefeitura.